Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre sonhos, liderança e uma estratégia de virar o jogo. É a jornada incrível de José, que foi do fundo do poço ao segundo cargo mais poderoso do Egito. E as lições que essa história guarda são, muito atuais. E tudo começa com uma pergunta que com certeza todo mundo já se fez alguma vez. Afinal, o que os sonhos querem dizer? São só pensamentos aleatórios da nossa cabeça enquanto a gente dorme ou tem algo mais ali? Na nossa história, a gente tem um faraó, o homem mais poderoso do mundo que simplesmente não consegue dormir em paz. O motivo? Um sonho muito esquisito. 7 vacas magras, feias, devorando 7 vacas gordas, bonitas, e mesmo depois de comer continuavam magras. Nenhum dos seus sábios, ninguém no palácio, conseguiu decifrar o que aquilo significava, deixando o rei completamente desesperado. Ok, então vamos entrar nesse mistério. A análise dessa história sugere que os sonhos, especialmente esses mais marcantes, não são só aleatórios. Eles podem ser, na verdade, mensagens codificadas. A análise que a gente usa como base divide os sonhos em 3 categorias. A primeira é o que se chama de ruído cerebral, que é basicamente o cérebro criando uma historinha para que um barulho qualquer não acorde a gente. Depois, vem os pesadelos, que são vistos como reflexo de conflitos, de batalhas espirituais. E por fim, o terceiro tipo, que é o do faraó. As revelações codificadas, sonhos que são, na verdade, mensagens proféticas. E aqui a analogia é muito interessante. Pensa nesses sonhos proféticos como se fossem um e-mail criptografado. A mensagem foi enviada de um plano superior, mas ela chega toda codificada. Para conseguir ler o que está escrito, é preciso ter a senha, a chave certa. E é exatamente aí que o José entra. Ele não era só um bom intérprete. A conexão espiritual dele, a vida que ele levava, deu a ele, metaforicamente falando, a senha para decifrar a mensagem do faraó. Enquanto todos os sábios viam só um sonho bizarro, José viu o futuro. Um plano claro de 7 anos de muita fartura, seguidos por 7 anos de uma fome terrível. Mas olha, essa história é muito mais do que só interpretar sonhos. Ela é, na essência, sobre como um verdadeiro líder é formado. E quase sempre nas circunstâncias mais difíceis que se pode imaginar. E essa ideia aqui é fundamental. A prontidão para uma grande oportunidade é testada e provada nos pequenos desafios, na dificuldade. José foi testado na casa de Potifar e depois na prisão. Mesmo lá, no pior lugar possível, ele foi excelente. Ele governou a prisão com um pouco que tinha. Foi essa fidelidade na escassez que o qualificou para depois governar um império na abundância. Pensa bem. O José foi chamado pelo faraó para fazer uma única coisa: interpretar um sonho. Só que, e aqui está o pulo do gato, ele foi muito além. Ele não só disse, olha, vai ter fome. Não. Ele apresentou uma solução. Um plano estratégico completo, detalhado, para guardar 1/5 de toda a colheita durante os anos bons. É aí que a gente vê a diferença entre um servo que só cumpre uma ordem e um líder que assume a responsabilidade. Essa frase, que é super conhecida, resume perfeitamente a jornada do José. A promoção dele não foi sorte, não foi um acaso do destino. Foi o resultado direto dele ter provado seu valor quando ninguém estava olhando, nas piores situações possíveis. Agora, vamos avançar um pouco na história porque as coisas ficam ainda mais complexas. Anos depois, quando José finalmente fica cara a cara com o seu passado, ele não age com emoção pura, ele age com estratégia. O cenário está montado. A fome que o próprio José previu agora faz com que seus irmãos venham até o Egito e se curvem diante dele, sem ter a menor ideia de quem ele é. Esse é o teste final. E não é um teste só para os irmãos, é também para o caráter do José como líder. Ele tinha todos os motivos do mundo para explodir de raiva, para se vingar ali na hora. Mas, em vez disso, ele agiu com uma frieza e um cálculo impressionantes. Ele criou uma série de testes, não para punir, mas para descobrir se os irmãos tinham de fato mudado. A análise dessa história nos dá uma metáfora ótima para a inteligência emocional, a ideia do pavio. As perguntas são simples. Qual o tamanho do seu pavio? Ou seja, quanto tempo você aguenta antes de reagir? E depois da reação, quão rápido é o seu reset, sua capacidade de se recuperar? A pessoa tola, segundo essa lógica, tem um pavio curto e uma recuperação lenta. Já a pessoa sábia tem um pavio longo e uma recuperação rápida. José demonstrou sem dúvida ser sábio. Então fica a pergunta, por que todos esses testes? Toda essa estratégia? O objetivo final dele não era a vingança, era algo muito, muito maior. E aí vem o teste decisivo, o checkmate.
José arma uma situação para incriminar seu irmão mais novo, Benjamim, o outro filho de sua mãe. Ele coloca o irmão em perigo para ver se os outros fariam com Benjamim o que fizeram com ele anos antes, abandoná-lo para se salvarem. Só que dessa vez a reação é o oposto. Eles não fogem. Judá, o mesmo que sugeriu vender José, se oferece para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Ali, naquele momento, eles provam que não são mais um grupo dividido. Eles se tornaram uma família, dispostas a sacrificar um pelo outro. Então, o ponto central é esse. Toda aquela provação, toda a estratégia calculada de José tinha um propósito maior: transformar um grupo de irmãos rivais na fundação unida de um povo. O objetivo final sempre foi a unidade. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história de José nos mostra que a união de verdade não nasce na facilidade, no conforto. Ela é forjada no fogo, através do teste de caráter e do sacrifício. A verdadeira força de qualquer grupo, seja uma família ou um povo, não está na ausência de conflito, mas na forma como esse conflito é superado.